Fala, povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, agora nós começamos, é só nós mesmo. Luan acabou o estágio e então vamos começar aí. Estamos encerrando o ano, é o último bimestre. E aí, nesse quarto bimestre, nós vamos trabalhar conforme o cronograma que eu vou apresentar. Eu já apresentei aí na aula, não sei em qual ordem vai acontecer o cronograma das aulas do quarto bimestre, né? Nosso assunto do quarto bimestre é a escola filosófica que a gente chama de filosofia helenista, especialmente a partir do seu maior expoente, que ocupa na história da filosofia antiga o terceiro período, que é o período sistemático. Então, nesse bimestre, nós vamos praticamente estudar os dois últimos períodos da filosofia grega antiga, que é o período sistemático, que é o período no qual Aristóteles está, e o período helenístico, que são os pós-aristotélicos, né? Aí vocês estão vendo uma pintura chamada Escola de Atenas. Ela foi pintada por Rafael. Ele começou essa obra em 1509, terminou em 1510. E aí vocês estão vendo um prédio clássico, é claro. É provável que a escola de Aristóteles ou de Platão não fossem assim tão clássica, né? Aí, se trata de uma adaptação que Rafael fez. E aí vocês estão vendo ao centro os dois principais personagens, que é Platão e Aristóteles. Platão é esse senhor de mais idade, Aristóteles é o mais jovem. Platão, salvo engano, está com a roupa avermelhada e Aristóteles está com um manto azulado. E no entorno, os seus alunos, os principais expoentes, desde os socráticos até os helenistas, alguns estão por aí. Se vocês forem para a internet pesquisar essa obra, vocês vão encontrar as curiosidades que existem no entorno dela. Percebam que os alunos eram bem banda voou, né? Tem aluno escrevendo outra coisa, tem aluno fuxicando, tem aluno fazendo de tudo no mundo, enquanto Platão e Aristóteles estão aí envolvidos numa discussão. Mas nós vamos dar um zoom nessa obra, e aqui em cima de mim, vocês vão ver, é melhor Platão, e aqui melhor Aristóteles. E aí eu quero que vocês observem que enquanto Platão aponta para o alto, Aristóteles mostra a realidade. Aristóteles aponta para baixo. E, é claro, Rafael fez isso de propósito para diferenciar a filosofia de Platão e a filosofia de Aristóteles, que são filosofias diferentes. E aqui do lado, né, vocês veem, né, o aluno deitado, estudando outras coisas, lá na frente um grupo fuxicano, lá na frente outro fazendo atividade atrasada. É claro que isso não existia na época deles, né, mas a gente aproveita para tirar uma sátira em relação a isso. Então vamos lembrar que o mestre Platão era um idealista, né? Nós acabamos de estudar Platão e conseguimos relembrar que Platão é idealista, o mundo das ideias, a reminiscência, tudo isso nós vamos precisar entender para poder chegar em Aristóteles. Aristóteles estudou na academia, que foi a escola. O nome não é próprio, né? Não é legal chamar de escola, porque a escola da Grécia Antiga não é como a escola é hoje, mas a escola que Platão fundou chamou-se academia, vai contrastar com a escola que Aristóteles depois vai fundar, chamada Liceu. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, mais para frente. E aí, então, portanto, em disparidade ou, né, em oposição a essa ideia que está aqui em cima, Platão apontando para o alto, para o mundo ideal, enquanto Aristóteles está apontando para baixo, quer dizer, para a realidade, nós vamos chamar a filosofia de Aristóteles de uma filosofia realista, ou de um realismo aristotélico. Portanto, Platão é idealista e Aristóteles é realista. Claro que, se a grosso modo, se a gente for estudar melhor as filosofias deles, nós vamos acabar destruindo esses chavões, mas para a gente entender a diferença de um e outro, por enquanto, nós vamos ficar com essa distinção entre um idealista e um realista, e daqui a pouco nós vamos chegar nas causas que fazem Aristóteles ser realista, né? Isso aqui vem as principais características sobre Aristóteles, as características históricas, digamos assim, né? Primeiro, Aristóteles não é de Atenas, então nós vamos perceber o deslocamento da importância política da filosofia sair da capital e voltar para a periferia, como foi com os pré-socráticos. A gente vai lembrar que a filosofia não nasce nas periferias da Grécia, ela nasce na capital, ela nasce nas periferias, né? E Aristóteles segue esse mesmo caminho. Aristóteles é de Estagira, uma cidade-estado chamada Estagira. Portanto, Aristóteles também é conhecido como o Estagirita. E aí ele nasce em 384 a.C. e morre em 322 a.C.
dá 62 anos, salvo engano, o que é uma expectativa de vida muito alta para os gregos de sua época. A expectativa de vida não passava de 45, 50 anos. Quem era sexagenário era raras pessoas, né? E a gente vai lembrar que várias características fazem com que Aristóteles seja sexagenário. A qualidade de vida dele. Aristóteles é um aristocrata, nasce em família bem conceituada, e Aristóteles acaba sendo adotado pela elite da Grécia, especialmente porque ele vai se tornar preceptor de Alexandre, que depois viria a se tornar o imperador da Grécia, né, o maior imperador do mundo, que é Alexandre Magno. O professor, embora a palavra certa não seja essa, né, professor, mas preceptor de Alexandre Magno é Aristóteles, né? E aí tem algumas considerações que são importantes. Ele está no terceiro período da filosofia antiga. O primeiro período são os pré-socráticos, o segundo período são os socráticos, Sócrates e Platão. O terceiro período é o período sistemático, que é Aristóteles, e o terceiro período é o período helenístico da decadência. Nós já estudamos isso desde quando ainda estávamos presencialmente, né? Aristóteles é discípulo de Platão, estuda com Platão cerca de 20 anos na academia. Ele é tido como o maior ou o principal discípulo de Platão. E é curioso, ele não aceita a teoria de Platão, né? Apesar de ser o maior de seus discípulos, né? Ele vai basicamente negar toda a teoria de Platão, desde a teoria do conhecimento, que para Platão é reminiscência, né? Recordar o mundo das ideias. Para Aristóteles é abstração, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele vai discordar também da ideia de que no mundo das ideias existem as ideias perfeitas e nós estamos apenas entre sombras, entre cópias. Aristóteles vai, no lugar disso, propor uma tese que a gente vai chamar de ilemorfismo teleológico. Cuidado, não se preocupem com o palavrão. Daqui a pouco eu vou explicar ele melhor a vocês, né? Não se preocupem agora. Ele está no grupo da escola platônica que se opõe aos sofistas. A gente sabe que Sócrates, Platão e Aristóteles não suportam os sofistas. Ele modifica o modo como se escreve filosofia. Que nós vamos lembrar que os livros de Platão, a gente falou enquanto estudava Platão, que os livros de Platão eram escritos em forma de diálogo, enquanto que os livros de Aristóteles são escritos em forma de tratado. Aí você vai dizer, professor, qual é a diferença? E aí, por exemplo, se vocês pegarem uma peça de teatro é escrita em forma de diálogo. Existem personagens conversando sobre o assunto. Platão, portanto, traz o leitor para dialogar com ele. É preciso que o leitor entenda o assunto, dialogue com o filósofo. Aristóteles não faz isso. Nossos livros atuais, que têm introdução, desenvolvimento, capítulos, conclusão, são tratados. Portanto, quem começou a escrever os livros que nós temos atualmente foi Aristóteles. E Aristóteles impregnou o Ocidente com seu modo de escrever filosofia. Nosso texto básico, tanto de filosofia quanto de sociologia, por exemplo, são tratados, porque discutem o assunto, mostram os argumentos, as premissas, né? Explica bem direitinho o assunto. Platão não tinha esse interesse. O interesse de Platão era pelo diálogo. E no diálogo há essa construção páreo a páreo, né? Par a par, a gente costuma dizer. Já para Aristóteles, o método não é o diálogo, o método é a análise, é a analítica, né? Para a analítica é preciso que você discorra sobre o argumento, daí vem o tratado, né? É a principal forma, o principal modo como a filosofia de Aristóteles é colocada. E aí nós vamos lembrar que nós temos em Aristóteles a primeira vez um sistema filosófico, ou seja, um conjunto de teses que se concatenam entre si, embora nós já percebemos isso também em Platão, né? Nós já falamos sobre isso, inclusive, né, anteriormente. Aí vocês vão ver na gravura de baixo mais ou menos como era a escola de Aristóteles, né, o Liceu, que ele fundou em 336, no ano que Alexandre sobe ao trono. O Liceu passa então a rivalizar com a Academia, que é a escola que Platão deixou quando morreu, mas a Academia nessa época está sob a direção de Xenócrates, que também era um discípulo de Platão. E então os alunos de Aristóteles vão ganhar o nome de peripatéticos, porque perípatos, vocês estão vendo aí embaixo, é um corredor,
com uma série de colunas, não havia salas de aula no liceu. Então eles filosofavam, discutindo, conversando, as aulas eram nos corredores. E, portanto, eles passeavam nos corredores. E os discípulos de Aristóteles eram chamados de peripatéticos, porque eles assistiam aula nos corredores, caminhando nos corredores, né? Coisa que o Wellington não deixa vocês fazerem muito, né? Hoje em dia, que é caminhar nos corredores, é preferível ficar dentro de sala, né? Portanto, a gente costuma chamar os alunos de filosofia de alunos peripatéticos. Não vem de patético, não vem de pateta. Viu? Vem de caminhar pelos corredores. A gravura de cima são o sítio arqueológico, que seriam as fundações, né, do Liceu de Aristóteles. Isso lá na periferia no que era a periferia de Atenas Antiga. E, portanto, nós vamos começar agora, então, a trabalhar os assuntos principais em Aristóteles, sempre à baila do que era Platão, do que Platão tinha falado anteriormente, né? Então, de início, nós vamos falar sobre epistemologia. Episteme vem de conhecimento, ou seja, como nós conhecemos, como o intelecto nosso humano conhece as coisas. A gente vai lembrar que, para Platão, nós conhecemos as coisas através da recordação, ou o que nós chamamos de reminiscência. Nós somos uma alma que se desconcentrou do mundo das ideias por algum motivo. O demiurgo, que é o Deus que plasma, a ideia que plasma, né, que castiga os seres, nos castigou, nos deu um corpo. Nós caímos nesse mundo para nos purificar desse castigo, desse pecado original. Nós já entendemos essa linguagem parecida com a cristã, nós já falamos sobre isso, né? E, portanto, nós neste mundo nos recordamos das ideias que nós contemplamos no mundo das ideias. Para Aristóteles, isso é tudo balela. No intelecto humano, o que ele faz é abstrair as ideias ou as formas da matéria ou do conteúdo que elas possuem. Lembrem dessa palavra, abstração. Ou seja, nós entramos em contato com os objetos e, de acordo com que nós entramos em contato pelos objetos, através dos sentidos, o que nós sentimos dos objetos, vamos lembrar que nós temos 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, são os únicos modos com os quais nós entramos em contato com o mundo e, através desses sentidos, nós criamos as ideias dos objetos. Ou seja, nós relacionamos os objetos que possuem a mesma forma, abstraindo a matéria deles apenas pela forma e criamos o conceito. Portanto, nós não conhecemos as coisas por reminiscência, por recordação. Nós conhecemos as coisas por uma operação do intelecto, pelo modo como nossa cabeça olha para o mundo e entende o mundo. Tenham calma que eu vou dar um exemplo. Quando eu peço para vocês lembrar de um objeto, qual que é o objeto? O objeto que eu vou dar o exemplo aqui é uma maçã. Vocês não vão lembrar de toda a variedade de objetos que vocês já viram, mas sim de uma forma que foi criado, que foi imaginada a partir dos contatos que vocês tiveram com os diferentes objetos. Então, vocês têm no objeto A uma maçã vermelha, redonda, grande. No objeto B, vocês têm uma maçã verde, já menor. No objeto C, você já tem uma maçã mordida. Mas se eu pedir a vocês para pensar numa maçã, vocês vão pensar numa ideia que cabe esses 3 objetos aqui. Porque vocês abstraíram do contato. Nós podemos dar outros exemplos. Se eu pedir a vocês para pensar na ideia de uma árvore. Ora, um coqueiro é uma árvore. Um pé de nim, tem muito na universidade, também é uma árvore. Os ipês que estão floridos nessa época do ano também são árvores, mas não são árvores do mesmo jeito, não têm folhas do mesmo jeito, não dão os mesmos frutos. Mas se eu pedir a vocês a pensar em árvore, nós temos uma ideia que une essas 3 em uma única ideia, a ideia de árvore. Portanto, árvore é uma ideia abstrata, que nós a temos através dos sentidos, que nós sentimos as diversas ideias, e, portanto, nós criamos essa noção de árvore. Portanto, nós conhecemos as coisas por indução, abstraindo os sentidos que nós tivemos dos demais seres. É assim que Aristóteles imagina que acontece o conhecimento.
né? E aí, a essa ideia do conhecimento é muito cara a ideia do ilemorfismo teleológico, a qual vai trazer aí no conjunto da ideia de Aristóteles, desse ilemorfismo, vai trazer outras 4 ideias, nós vamos começar a trabalhá-las agora, ponto a ponto. Ilemorfismo, esse ile vem da noção de matéria e forma. Morfismo vem de morfos, que quer dizer forma. Ile vem de matéria. Matéria é o conteúdo. Tudo possui uma matéria, é constituído por uma matéria e possui uma forma. E ele é teleológico porque, segundo Aristóteles, toda a natureza possui um telos, em grego, quer dizer, uma finalidade, um motivo pelo qual ele foi criado. Então, diz Aristóteles, tudo no mundo está motivado pelo ilemorfismo teleológico, ou seja, tudo possui matéria e forma e finalidade. Daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco mais isso, especialmente nas 4 causas. E aí está lá no livro de vocês podem depois ler para entender melhor isso. Nós vamos dividir esse ilemorfismo teleológico em 4 partes. A divisão entre matéria e forma, entre ato e potência, entre causa substancial e causa acidental e entre as 4 diferentes causas que nós vamos trabalhar nessa aula ponto a ponto. Vocês já entenderam, né, a divisão entre causa, entre matéria e forma, né? Então, por exemplo, nós temos uma matéria desta caneta, que é plástico, nós temos uma forma que é cilíndrica. Mas se eu pegar um copo, por exemplo, nós vamos ter a mesma matéria, a forma é parecida à forma cilíndrica, mas a finalidade da caneta não é a mesma do copo. É por isso que são objetos diferentes. O que é que faz um objeto ser diferente do outro? Ou sua matéria, ou sua forma, ou sua finalidade. Acho que isso deixa mais claro para vocês essa distinção, né? Só que aí entra outra questão que também nós devemos entender. Vejam bem, para Platão as ideias não mudam nunca. Já as cópias, o mundo das representações muda sempre, das sombras muda sempre, né? Aristóteles vai tentar entender de onde é que vem essa mudança. E ele vai dizer que a causa dessa mudança está na passagem da forma de um objeto para o outro, embora a matéria permaneça sempre a mesma. E ele vai criar 2 teorias que são muito interessantes e curiosas, que é os conceitos de potência e ato. Ou seja, ato é o modo como as coisas estão agora. Esta caneta, agora, em ato, ela é uma caneta. Agora, nós sabemos que plástico vem de petróleo. Portanto, o petróleo carrega a capacidade de se tornar caneta. Carrega a capacidade de se tornar combustível. Carrega a capacidade de se tornar as peças com as quais a gente faz um telefone celular, que tem muito de plástico nele. Então, o petróleo, em potência, carrega vários outros objetos, embora em ato ele seja petróleo. Portanto, o ato é a manifestação atual do que o objeto é, e a potência são as possibilidades que nesse objeto estão impregnadas. Ou seja, em que eu posso transformar aquele objeto. É aquilo que ainda não é, mas pode ser. Aqui embaixo vocês vão ver o exemplo da semente, da planta e dos móveis. Então, por exemplo, a semente, no momento que eu estou com ela na mão, ela é semente em ato. Mas se eu plantar, ela não pode se tornar uma árvore, então a semente ela é uma árvore em potência. Quando eu pego uma árvore, por exemplo, ela é árvore em ato, mas eu não posso derrubar a árvore, tirar a madeira e produzir móveis, então os móveis, a árvore são móveis em potência. Então vamos relembrar. O que os objetos são agora, eles são em ato. Mas no que eu posso transformá-lo, apenas alterando a sua forma, mas mantendo a sua matéria, é aquilo que aquele objeto já é, mas ainda em potência. Lembrem de matemática. 10 elevada à quinta potência. Em ato é 10. A potência é que se eu fizer aquela multiplicação, eu vou encontrar o número. Essa noção de potência em matemática, quem criou foi Aristóteles. Está aqui nessa tese. Portanto, em ato, são como os objetos estão agora, e potência, esses objetos de agora, em que é que eu posso transformá-los? Isso é eles em potência. Vamos relembrar?
o petróleo pode se tornar caneta, celular, ou armação do óculos, né? Em potência. Portanto, o óculos, a caneta, o celular estão no petróleo em potência, mas ele é petróleo em ato. Assim como a árvore em ato já traz a cadeira em potência. Eu posso dizer que uma árvore em ato é uma cadeira? Não, eu posso dizer que uma árvore em ato é uma árvore. Agora, eu posso dizer que a árvore é uma cadeira? Posso, em potência. Né? Tenham calma, não se preocupem, não se sintam burros. Aqui, né? Os filhotinhos de jumentinho são uns bichos muito bonitinhos para a gente se depreciar achando que é burro, né? Isso realmente é complexo para quem não tem costume de estudar filosofia, mas tenham calma. A gente vai entender. Eu coloquei aqui mais um exemplo. Semente em ato. Ela pode ser uma árvore, não pode? Então, a semente é uma árvore em potência. A gente plantou, ela nasceu. Então, esqueçam a semente. Agora nós temos a árvore em ato. Essa árvore não pode dar frutos? Pode. Mas se ela não tem frutos, os frutos estão nela em potência. Essa árvore eu não posso cortá-la, transformá-la numa casa? Posso. Então ela é casa em potência. Essa árvore eu não posso cortá-la, transformá-la numa mesa? Posso. Então ela é mesa em potência. Cortamos a árvore, transformamos ela numa casa, numa mesa. Então a mesa agora é em ato. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. A mesa que veio da árvore para a mesa é potência? Cuidado, quem disse é. Não, não é. Por quê? Eu posso transformar a mesa numa árvore? Aí a gente sabe que não pode transformar a mesa numa árvore. Portanto, uma vez que um objeto em ato se transformou em outro ato através de sua potência, ele não pode regredir. O que é que eu posso fazer com a mesa? Se acabou todas as potências da mesa? Claro que não. Eu posso botar numa máquina, fazer palito de dente, eu posso quebrar ela, tocar fogo, fazer uma fogueira. Ela tem outras potências. Segundo Aristóteles, todo objeto sempre possui outras potências. O que ele não pode é regredir para o ato anterior, porque, segundo Aristóteles, isso seria impossível. Presencialmente eu iria bagunçar mais isso, mas como nós estamos à distância, vamos tentar entender pelo menos isso. Essa é a primeira tese, a segunda tese desse lemorfismo teleológico. A primeira é que tudo possui matéria e forma. A segunda é que essa matéria e essa forma se modificam através do ato e da potência que esses seres possuem neles mesmos. Mas tem mais, vamos para as próximas. A próxima é que esses objetos eles possuem causas substanciais e causas acidentais. Ou seja, Aristóteles reuniu o mundo sensível e o mundo inteligível no conceito de substância. A substância é aquilo que é em si mesmo, é o suporte de todos os demais atributos, que Aristóteles vai chamar de categorias, que são 10. Isso aí depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, para pesquisar essas 10 categorias de Aristóteles. Esses atributos eles podem ser essenciais e eles podem ser acidentais. Os atributos são essenciais quando eles são inerentes à substância de tal objeto. Por exemplo, você já viu uma caneta que não risca? Não existe, né? Então, riscar é um atributo essencial da caneta, mas pode ser acidental. Ela pode ter um bocal, pode não ter, pode ter um enfeite, pode não ter. E isso é essencial. O fato de uma caneta que tenha ou não tenha um enfeite, um adereço, um adorno, ou uma cor, isso é acidente, não deixa de ser caneta. Agora, uma caneta que não risca, não é uma caneta. Então, riscar é essencial para a caneta, mas os adornos da caneta são acidentais. Então, vamos dizer, por exemplo, aí como o item que está abaixo, a racionalidade é essencial do ser humano. Já ser gordo, velho, belo é acidente. Não é inerente, não é próprio do ser humano, não é essencial. Se nós analisarmos, por exemplo, para a vida, para a gente viver é essencial que a gente coma, que a gente durma, que a gente tome água. Já se vestir não é essencial, se vestir é acidental. A gente vai chamar também de supérfluo. E aí deixa eu contar a vocês uma história bem curiosa. Quando eu fui fazer reservista com 18 anos aqui em São José de Piranhas, eu fui dispensado. E lá atrás tinha dispensado por excesso de contingente. E eu não sabia o que era contingente. Contingente é desnecessário. Depois, quando eu fui estudar filosofia, no ano 2000,
foi que eu fui descobrir que eu tinha sido dispensado porque eu era desnecessário. E quase entrei em crise, né? Porque vai ser chamado de desnecessário, né? Então, daí vocês veem, Aristóteles está claramente dizendo que existem coisas que são necessárias, essenciais, e coisas que são desnecessárias. Ele está chamando de acidentais. E, por fim, o quarto tipo, né, o quarto conjunto de conceitos dentro desse ilemorfismo teleológico é a ideia de que o que causa tudo, a causa de tudo, provém de uma, eu vou dizer, de uma quadrúplice raiz. Ou seja, existem 4 causas ou 4 princípios para tudo que vocês existem. A primeira causa é formal, ou seja, se relaciona à forma como os objetos que os objetos possuem. A segunda causa é material, do que é que o objeto é feito, a matéria da qual aquilo é feito. E aí, obviamente, há uma ligação com os primeiros conceitos, né, desse lemorfismo, que é forma e matéria. A terceira causa é a causa eficiente, ou seja, é quem faz aquilo, é a ação que fez com que aquilo surgisse. E a quarta causa é a causa final, é a finalidade, é o telos. É por que ou para que aquilo é feito. Vejam bem que, segundo Aristóteles, há 4 causas ou princípios para todas as coisas. E aí eu vou mostrar uma gravura para ficar mais claro o entendimento sobre isso. Olha, vejam bem. Aí nós temos uma causa formal, e aí claramente vocês estão vendo um escultor numa pedra, né? Ele está esculpindo uma imagem, a imagem não está clara ainda, né? Mas ele já tem uma imagem delimitada, né? Ela é a forma, a delimitação da escultura é a forma, né? A matéria é do que a causa é do que o escultor está fazendo. Digamos que seja um pedaço de mármore, um pedaço de madeira, independe, né? Essa forma poderia ser uma coluna, por exemplo, num templo, né? Então, a causa formal é a forma, a configuração da escultura. A causa material é do que ela é feita. Nesse caso aí, digamos que seja um bloco de mármore. A causa eficiente é o escultor. É ele quem está dando forma. Ele está tirando a forma daquele bloco de matéria. E a causa final é o propósito. Para que ele está fazendo? Sei lá, para colocar num templo, para colocar num jardim, para colocar numa casa. Então, segundo Aristóteles, tudo é feito de acordo com essas 4 causas. Tudo possui uma forma que é feita de uma matéria, que é feita por alguém com algum propósito. Essas 4 causas estão presentes em todos os objetos que vocês puderem pensar. Aristóteles, a teoria de Aristóteles não se encerra. Eu acho tão bonitinho o filhotinho de jumentinho. Até coloquei aqui para a gente finalizar a aula. Aristóteles, a teoria de Aristóteles não se encerra aí. O que nós falamos aqui hoje foi apenas a teoria do conhecimento e digamos que a metafísica de Aristóteles, esse ilemorfismo. Próxima aula, nós voltaremos a falar de Aristóteles para falar sobre ética, sobre política e sobre antropologia. E aí a gente fecha essa introdução muito rápida e muito breve a Aristóteles. A partir de agora a gente abre as questões, né, a discussão, ao debate. Vocês devem antecipar a leitura para que a gente consiga fazer esse debate fluir e entender mais esses tópicos sobre Aristóteles. No primeiro ano, nós estamos lançando as bases do que depois nós vamos falar no segundo e no terceiro ano. No segundo ano, nos conteúdos que a gente vai estudar, basicamente na filosofia especulativa, consciência, metafísica, teoria do conhecimento e lógica, e no terceiro ano, na filosofia prática, ética, política, estética e filosofia da ciência. Sem entender o primeiro ano, esqueçam, não entendem os outros. É integral. Então, leiam o conteúdo, apesar de ser muito bonitinho, lindo, né? O filhotinho de jumento, acho que é o filhote mais lindo que tem de todos. Não aceitem o estereótipo, né? Vençam o estereótipo e qualquer coisa nós estamos aqui. Um abraço e até mais.